Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje o vídeo vai ser para falar sobre o movimento de contracultura. E aí, como é um movimento muito grande, tem bastante conteúdo, eu vou dividir ele em 4 vídeos. Separei aqui. Tá, eu vou ler para vocês. Primeiro vídeo, que é esse, eu vou falar sobre mais o conceito, que é modo geral. O segundo vídeo, eu vou falar sobre o contexto dele, da Guerra Fria, que tem muito a ver com o surgimento. Terceiro, eu vou falar sobre a contracultura no Brasil, né? Como que o Brasil abraçou esse movimento. E o quarto vai ser falando sobre os movimentos mais famosos, que são o movimento hippie e o movimento punk, que tem a ver também com o surgimento desse movimento de contracultura. Então, para falar sobre o conceito, a gente tem que começar a falar o que é a contracultura, né? Contracultura ele é um movimento de questionamento e negação da cultura vigente. E aí ele visa quebrar tabus e contrariar as normas e padrões culturais que dominam uma determinada sociedade. Falando em quebrar tabus, tem um canal no YouTube muito interessante que se chama Quebrando Tabu. Ele também tem uma página no Instagram, que é o mesmo nome. E ele é muito interessante porque ele vai falar sobre questão do movimento LGBT, sobre gênero e sexualidade, sobre casamento gay, sobre essas questões assim. Então, quem tiver curiosidade e quiser, né, ir lá e assistir os vídeos, são muito legais. E o povo que responde lá as perguntas, né, são muito engraçados também. Então, vocês vão se divertir bastante. Tá. O auge desse movimento, ele se deu nos Estados Unidos, com o movimento hippie, que aí no outro vídeo eu vou explicar pra vocês direitinho como é que na década de 60. E aí ele continuou na década de 70, na Inglaterra, com o movimento punk. Bom, a essência da contracultura vai se encontrar na contrariedade de normas e padrões estabelecidos socialmente. Então, as sociedades elas criaram hábitos, né? Hábitos, costumes e padrões. E aí eles foram considerados a normalidade, né, das ações das pessoas. E aí foi assim que foi criada a cultura. Ou uma cultura, né? Porque na verdade a gente tem várias culturas aí, né, no mundo. Mas assim, dentro de uma sociedade a cultura tende a tornar-se hegemônica. Vou colocar um nomezinho aqui para vocês na edição. E aí, ou seja, ela vai se estabelecer como um padrão de comportamento que deve ser seguido por todo mundo. Entendeu? Então é o normal, é o comum. Entende? Então, nesse sentido, a contracultura ela vai vir para questionar essas normas hegemônicas como forma de indicar que algo naquela cultura está errado e que deve ser modificado. Entendeu? Então, em geral, as ações de contracultura elas foram produzidas por jovens que estavam insatisfeitos já e cansados, né, com todas as imposições dadas pela sociedade por esse padrão, né? E aí, deixa eu ver aqui o que mais. Tá. O movimento de contracultura ele não questiona só os padrões de comportamento social. Ele vai questionar também a religião, o sexo, as instituições sociais, como por exemplo a família, o casamento, a igreja, o trabalho, a escola, o Estado, a polícia, o exército e também os padrões estéticos. Então é todo um conjunto de coisas, não é só um tipo de coisa, entendeu? Tá. A rebeldia ela é marcante nas ações de contracultura, pois é a arma pela qual as pessoas passaram a lutar contra as imposições feitas pela sociedade. Entendeu? É o convencional. Tá. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu tô olhando pela minha pesquisa, me baseando por ela para explicar para vocês direitinho. Tá. A não aceitação dos padrões é essencial para que se tenha uma eficaz mudança de comportamento social e indica que os movimentos de contracultura lutavam, no fundo, mesmo só por liberdade. Estiveram associados ao movimento de contracultura temas como o feminismo, né, que ele vai se intensificar a partir dos anos de 1960, engendrando a segunda fase do feminismo, a qual visava questionar, né, padrões de comportamento feminino e lutar pela liberdade sexual da mulher.
E também outro tema era a cultura da paz, em oposição às guerras, principalmente a guerra do Vietnã, que estava em alta nessa época. E outro tema era o rock and roll, que era um movimento musical de contestação dos padrões estéticos estabelecidos pela sociedade. E, por último, a contestação política contra a opressão social, por classe social, gênero ou cor, estabelecida por grupos de lutas pelos direitos de igualdade. Esse movimento também foi fundamental para o desenvolvimento de protestos contra o autoritarismo político, que ocorreram em maio de 68 em vários países, como França, Estados Unidos e Brasil. Principalmente do Brasil, gente. Tá. Nessa época, o nosso país vivia os anos mais repressores da ditadura militar, que ocorreu de 1964 até 1985. E aí, a contracultura entra nesse período também, com Ai, gente, socorro. Tá, com o AI-5, enfim, o AI-5, que vai trazer censura e mais repressão ainda, né, na época da ditadura. E o ano de 1968 foi o pior ano que o Brasil já viveu. E aí, quando chegar na parte de contracultura no Brasil, eu explico pra vocês melhor essa questão. E é isso, gente. Pois é, gente, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis!